Olá, está no ar o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça, transmitido pela Rádio e TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você reportagens, entrevistas, conversas exclusivas e atualizações sobre o que acontece no mundo jurídico no Brasil. Processos de trabalho mais ágeis e eficazes, produtos e serviços diferenciados voltados ao jurisdicionado, desenvolvimento de novas ideias pensadas de forma colaborativa. O que você acabou de ouvir são as bases da política de gestão de inovação no Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça tem impulsionado a inovação com iniciativas que desenvolvem e geram a implementação de projetos que otimizam o trabalho de magistrados e servidores por todos os tribunais do país. Que a gente tem uma geração que ela é tecnológica, uma geração que não é tecnológica, a gente tem uma geração de vulneráveis. Então, hoje em dia, o grande foco do Poder Judiciário é unir todas essas gerações com capacitação, com transparência, com acessibilidade, para que todo mundo seja incluído dentro dessa grande transformação que a gente está vivendo, né? Que é uma transformação tecnológica. Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante para o cidadão se sentir seguro e confiante na justiça que nós estamos utilizando. Vamos capacitar os nossos juízes e servidores para a utilização de uma inteligência artificial e inovações tecnológicas com consciência, que o acesso com o cidadão seja de uma forma cada vez mais transparente e com uma linguagem simples para que ele entenda o que está sendo feito pelo Poder Judiciário. Exemplos de algumas dessas inovações? Então, nós temos dentro do Poder Judiciário várias inovações voltadas para os jurisdicionados, tanto na atividade meio como na atividade fim. Exemplos: atendimento facilitado com uma linguagem simples para o cidadão. Nós temos vários aplicativos para uma comunicação de uma forma com linguagem simples para que o cidadão consiga entender o que aquela decisão está sendo feita, né? Qual foi o destino daquela decisão. Então, são aplicativos que facilitam a comunicação com o cidadão. Paralelamente, a gente também investe na celeridade do processo, então são ferramentas tecnológicas para dentro do Poder Judiciário. Para reconhecer e disseminar essas boas práticas, as premiações desempenham um papel importante, mas precisam ir além. A gente está numa fase de mudança hoje em dia no Poder Judiciário, que é o compartilhamento dessas inovações. Então, esses prêmios eles são importantes, contanto que esses prêmios, contanto que essas inovações, elas possam ser compartilhadas, o que os tribunais estão fazendo possam ser compartilhados com os outros tribunais. A gente tem que passar por aquela fase que o tribunal ganhou o prêmio e aquilo é bom só para o seu tribunal. Então, a gente precisa que o tribunal tenha consciência que o que ele está inovando é bom para o tribunal dele e para outros tribunais. E por que eu digo isso? Porque hoje em dia a gente tem um grande problema em relação às inovações tecnológicas para que a gente não tenha uma dependência tecnológica em relação a uma só empresa. Então, é muito importante que tudo que está sendo desenvolvido pelos tribunais eles sejam agnósticos. O que significa isso em linguagem simples, né? Que outras empresas também possam concorrer para a utilização daquele sistema. A partir de agora, vamos conversar para ampliar aqui o nosso entendimento desse horizonte de novas ideias que existem para o bem servir à população e o fortalecimento da instituição. Afinal, a população espera do Poder Judiciário mais do que justiça, e sim agilidade e eficiência na prestação dela. Vão fazer parte da nossa conversa no painel deste programa Doroteu Barbosa Neto, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do programa Justiça 4.0. E José Faustino Macedo de Souza Ferreira, juiz de direito do TJPE, coordenador do projeto PDPJ Conecta e integrante do Comitê de Inovação do CNJ, o Renova Jude. Senhores, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença aqui no Link CNJ, para a gente ter essa conversa, esse bate-papo sobre inovação no Poder Judiciário. Inicialmente, eu gostaria de perguntar ao doutor Doroteu o que ele acha sobre sermos, hoje ou não, né? Vamos começar por essa problemática. Um Poder Judiciário inovador. Somos, e se somos, por que somos? Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado a todos. Um prazer estar aqui com todos vocês e com meu grande amigo e colega, Dr. Faustino. É, Primeira coisa, eu acho que a gente pode dizer que o Poder Judiciário do Brasil hoje é o Poder Judiciário mais moderno do planeta. Mas não só isso. Ele é moderno porque investe em inovação há muito tempo e continua institucionalizando a inovação dentro de suas medidas, dentro de suas projeções. Isso a gente pode ver claramente pelo programa Justiça 4.0, que é um programa que já vem aí desde dezembro de 2020, sendo executado pelo Conselho Nacional de Justiça, independentemente dos presidentes que se sucederam dentro dele, é um aprendizado e uma produção contínua em tecnologia e em inovação. Temos, doutor, esse poder judiciário inovador e em que pontos a gente destacaria, assim, que ele é inovador, sim? Mais uma vez eu quero registrar a minha satisfação em estar aqui. Obrigado a toda a produção, obrigado ao meu amigo Doroteu e colega que está aqui presente. Sim, Matula, nós temos um poder judiciário inovador e moderno, e acho muito bem colocada a frase do doutor Doroteu, porque ele trouxe duas acepções, né? Ele traz a prática no dia a dia, a execução, o que tem se dado através do Justiça 4.0 pelos seus mais diversos programas e projetos, que são, talvez ele fale até melhor do que isso, mas acredito que em 70 projetos, Doroteus, até agora. O evento, quantos projetos totais no 4.0? São 68 projetos e mais de 275 pessoas envolvidas, além de empresas, instituições, universidades públicas no nosso projeto. Maravilha. Então a gente tem aí um dado de mais de quase 70 projetos gestados dentro do 4.0, que é a fase que eu diria que eu estou chamando aqui de ação, né, o Poder Judiciário na ação, e a gente tem uma fase, digamos assim, que é muito importante também de planejamento dessa ação, que é feita na institucionalização da inovação do Poder Judiciário, pela Resolução 394, e que aí traz o RenovaJude, que é a Rede Nacional de Inovação do Poder Judiciário, que aqui no CNJ está vinculado à conselheira Daniela Madeira. Então é como se para a gente entregar para a população um serviço público melhor, moderno e inovador, a gente se utiliza de planejamento, construção, por exemplo, de prêmios, metas, programas, planos de comunicação, mas isso não fica no planejamento, também está na execução, no braço aí do 4.0, mais de 70 projetos. Perfeito. Doutor Doroteu, em relação ao Justiça 4.0, eu gostaria de voltar um pouquinho. Em 2020, então, se percebe que é preciso dar mais um passo. E aí surge o Justiça 4.0. E como é que na prática isso vai funcionando, doutor? Pois não, na verdade, em março de 2020, ali no início da transição entre as gestões do ministro Toffoli e ministro Fux, a gente surge uma necessidade administrativa e de política pública, na verdade, de conexão entre os sistemas de todos os tribunais. Até aquele momento, o CNJ tinha e estava em vigor a Resolução 185, que tratava do PJE, e tratava e trazia o PJE como o único sistema de processo eletrônico permitido no Brasil. Mas isso mudou. Isso mudou com a Resolução 335, que permitiu qualquer sistema de processo eletrônico público que existisse no Brasil. Aí surge, então, a necessidade de conectar esses diversos sistemas existentes nos mais de 90 tribunais e conselhos do Brasil de uma forma coordenada. Para quê? Para que a gente tenha também todos os dados e documentos desse processo. O que a gente conseguiu estabelecer no dia 2 de dezembro do ano passado, com o lançamento do portal, o www.jus.br, que é o portal de serviço do Poder Judiciário. Ótimo. Doutor Faustino, a gente poderia falar um pouco sobre esse projeto que o senhor coordena no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o PDPJ Conecta. Ele tem a ver também com essa inovação? Matula, na verdade, isso é um dos projetos desses 68 que o doutor Doroteu mencionou que estão no 4.0. Ele é do CNJ, na verdade. E aí, já fazendo um mote com o que o doutor Doroteu falou,
O Conecta ele surge justamente para identificar nacionalmente tudo que é feito de relevante. Então, a gente faz um trabalho de mapeamento de tudo que os tribunais do Brasil, dos 93 tribunais e conselhos, estão produzindo em inovação e tecnologia. Então, a gente analisa e aí o que a gente vê que faz sentido, ou seja, que tem um interesse nacional, resolve uma dor que não seja somente de um local, a gente tenta trazer isso para um âmbito global, a gente tenta nacionalizar, como a gente chama, ou seja, integrar esses sistemas para a PDPJ, que é a Plataforma Digital do Poder Judiciário, hoje sediada no JusBR. Então, o trabalho do Conecta é evitar justamente o retrabalho. Todos nós gastamos dinheiro público, o esforço, as dores são bem parecidas, se não iguais, e a ideia é permitir que tudo que for produzido em um tribunal e que tenha ganho, necessidade e dor nacional, possa ser de forma mais suave, trazida para um ambiente que todos possam se beneficiar. Ou seja, se um tribunal produz um sistema, por exemplo, de cálculos judiciais, e se todos os sistemas estão conectados nacionalmente por essa plataforma, por que que o outro tribunal, por exemplo, o Tribunal do Pernambuco, do nosso querido Faustino, precisa desenvolver também esse sistema? Todos nesse ambiente colaborativo podem utilizar daquele sistema que agora não é mais local, ele consegue ser um sistema de âmbito e utilização nacional. Nos âmbitos locais, a gente está acostumado a pensar local, a resolver nossas dores locais. E aí depois tirar isso para trazer para o nacional, às vezes tem que reconfigurar tudo, reescrever o código, mudar a plataforma, mudar a linguagem. E é um super trabalho. Então, o grande desafio que a gente tem é, por que não criar uma cultura de pensar global, já nascer pensando grande, já nascer pensando no Brasil, numa plataforma do Poder Judiciário e não meramente para resolver suas dores locais. E isso foi um trabalho de infraestrutura gigantesco. Desde dezembro de 2020 até 2 de dezembro de 2024, a gente trabalhou nos bastidores, fazendo justamente essas conexões entre sistemas e entre bancos de dados. Ninguém nos via, né, Faustino? Perfeito, Doroteu. A gente não poderia falar em Conecta hoje se não tivesse esse trabalho de infraestrutura de 5 anos aí, de 4 anos, para construir as bases técnicas, vamos dizer assim, de integração do Poder Judiciário Nacional. Doutor Doroteu, doutor José Faustino, eu peço licença aos senhores rapidamente, porque nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua essa nossa conversa aqui sobre inovação no Poder Judiciário. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos sobre inovação no Poder Judiciário, sobre o que tem sido feito para entregar um serviço melhor para a população, ao tempo que também se fortalece uma instituição, isto é, o Poder Judiciário, e que ele seja um exemplo para outros segmentos e poderes. Nossos convidados são Doroteu Barbosa Neto, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do programa Justiça 4.0, e José Faustino Macedo de Souza Ferreira, juiz de direito do TJPE, coordenador do projeto PDPJ Conecta e também integrante do Comitê de Inovação do CNJ, o Renova Jude. Doutor Doroteu, vamos recomeçar a nossa conversa aqui falando sobre a agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, né? Toda essa implementação que é feita de inovação no Poder Judiciário, isso aí vai em direção a esses objetivos, né, doutor? O próprio programa Justiça 4.0 está dentro desses objetivos e é desenvolvido em parceria com um parceiro internacional, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Mas o que é a Agenda 2030? O que é isso? São, na verdade, objetivos de desenvolvimento sustentável globais, né, que a Organização das Nações Unidas fixou para que todos os seus países integrantes cumpram até o ano de 2030. E dentro desses objetivos de desenvolvimento sustentável, nós temos ali o objetivo 16 especificamente, aonde se enquadra o programa Justiça 4.0.
do Brasil, que é o objetivo de paz, justiça e instituições eficazes. Então, o programa Justiça 4.0, em verdade, ele está trazendo a efetividade ao Poder Judiciário. E como fazer isso? No momento pós-pandêmico que nós estamos, isso só pode ser feito com inovação e coordenação dessa inovação. Ok. Doutor Zé Faustino, em relação ao laboratório de inovação, né? Do que se trata exatamente essa iniciativa, para que as pessoas em casa possam saber o que tem sido feito sobre isso? Os laboratórios de inovação, eles são o ambiente adequado para se estimular a cocriação, a criação, o estímulo à criatividade, ao empreendedorismo público, a construção de produtos e serviços conforme há uma perspectiva de visão do usuário, a gente coloca o usuário no centro. Então, eles são os espaços institucionais criados em todos os 93 tribunais do Brasil que permitem uma criação horizontalizada, um olhar diferente para o nosso serviço. E aí, esses laboratórios produzem protótipos, projetos e produtos que são entregues em todo o judiciário. Os laboratórios nasceram por uma exigência da Resolução 395 do Conselho Nacional de Justiça de 2021 e vem ganhando força, ganhando em movimento, ganhando corpo, ganhando entrega para o serviço judicial brasileiro, conforme o tempo. Certo. Doutor Doroteu, quando a gente fala sobre inovação, fica parecendo uma coisa assim, talvez para quem esteja ouvindo, meio abstrata, né? E aí eu queria perguntar para o senhor, assim, em relação a iniciativas e até que já existem, que estão implementadas no Poder Judiciário brasileiro, o senhor se lembra de alguma coisa que tenha sido criada, assim, seja colaborativamente ou, enfim, por alguém, assim, num laboratório desse de ideias, que hoje a gente esteja se beneficiando disso aí? O senhor poderia dar um exemplo para a gente? Com certeza. Hoje, dentro da plataforma JusBR, nós temos já 33 aplicativos. É como se fosse um grande marketplace, como se você entrasse ali na sua loja de aplicativos do seu celular, mas isso a gente falando para os advogados, para os membros do Ministério Público, para os juízes e servidores. Dentro desses aplicativos, basicamente todos eles têm contribuição dos nossos tribunais. Só que o doutor Faustino ele está fazendo um trabalho de levantamento de novas funcionalidades, de novas aplicações, não é isso, doutor Faustino? Isso, perfeito. Eu posso falar que nós temos hoje um exemplo, acho que eu posso trazer o Apoia, que é uma ferramenta de inteligência artificial que foi desenvolvida inicialmente em parceria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com o TRF2 e agora está sendo tocado pelo TRF2, que traz um hub de IA generativa que já está hospedado, já está funcionando dentro do JusBR. Então, isso nasceu localmente, no ambiente de inovação, dentro de um desses laboratórios, e já foi entregue dentro do JusBR. Mas não é só, eu não posso ainda anunciar, mas nós estamos com ferramentas, uma para ser entregue agora na segunda quinzena de junho ou de maio. Nós temos, lá para dizer, um banco de prompts. Em junho, a gente também tem fábrica de cálculos, que é com TRF3, e tem Bastião do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, até setembro, a gente tem pelo menos mais 5 entregas de produtos colaborativos e nascidos na ótica da inovação. Ótimo. Doutor Doroteu, a gente falou anteriormente sobre modernização e inovação. Se a gente disser que a gente tem um poder judiciário moderno, a gente está dizendo também que ele é inovador ou necessariamente uma coisa não tem a ver com a outra, mas pode ser um desdobramento uma da outra? O Poder Judiciário brasileiro, eu acredito que seja o Poder Judiciário mais moderno do planeta. Isso sem falsa modéstia nenhuma, até porque todos esses projetos e programas que nós estamos citando aqui têm servido de exemplo para nações tidas como mais desenvolvidas que o Brasil, a exemplo de nações inseridas dentro da União Europeia, mas tudo isso, toda essa modernidade, a gente não teria conseguido se antes não tivesse havido
o plano de inovação. Exatamente por isso, desde um plano legislativo, com a legislação que diz respeito ao processo eletrônico, como também a sistematização da inovação como uma política pública baseada em evidência do próprio Conselho Nacional de Justiça. Certo. Doutor Faustino, em relação a um grande evento de inovação que teremos aqui, me parece, em setembro no país, né? O senhor pode falar para a gente, o Fast Labs? Falo sim, sobre o Fast Labs, é a grande apoteose da inovação do Poder Judiciário. É uma grande festa onde todos os 93 tribunais e conselhos se reúnem para celebrar o que a gente conseguiu de produzir de inovação dentro de um ano, mas também de apresentar, construir novas soluções, fazer pontes. Enfim, é um super evento, né? Permite conexões, inter-relações e aplicações práticas muito fortes depois do Fast Labs, que a gente acaba se encontrando e vendo o que cada um está fazendo, e encontrando semelhanças, encontrando colaborações. Ele vai acontecer esse ano em Belém do Pará, nos dias 3 e 4 de setembro, e aí já fica aí o convite para todos e todas do Poder Judiciário aparecerem. Muito bom. Eu quero agradecer a presença dos senhores, foi muito bom a gente ter essa conversa, mesmo que rápida, a gente conseguiu dar um panorama aí do que está sendo feito, né, do que está sendo desenvolvido, e a gente volta, lógico, aqui no Link CNJ para falar mais sobre esse assunto também. Muito obrigado aos nossos convidados, José Faustino Macedo de Souza Ferreira, juiz de Direito do TJPE e coordenador do projeto PDPJ Conecta e também integrante do Comitê de Inovação do CNJ, o Renova Jude, e Doroteu Barbosa Neto, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do programa Justiça 4.0. Muito obrigado aos senhores. Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do Brasil. Em sessão solene do Pleno, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu posse a 3 magistrados que passam a ocupar cadeiras de desembargadores na Corte. São eles Paulo Damas, Givanildo Nogueira Constantinov e Márcio José Tokars. Eles receberam a toga de familiares, prestaram o juramento legal e assinaram o termo de posse. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina inaugurou o novo Fórum da Comarca de Imbituba, município do litoral do sul do estado. O prédio tem mais de 6 mil metros quadrados de área construída. Foi todo feito com foco em acessibilidade e baseado em padrões de sustentabilidade ambiental. O fórum vai abrigar 5 varas judiciais e terá espaços exclusivos para o Ministério Público e para a Ordem dos Advogados do Brasil. Estudantes da Escola Municipal Ana Íris de Porto Alegre receberam do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 2 jogos de tabuleiro educativos. Eles são resultados do projeto Virada Sustentável, realizado por essas 2 organizadoras, parceiras da Corte. Em 2024, os estudantes fizeram um passeio para aprender mais sobre o meio ambiente e a cultura na capital gaúcha. E os jogos foram inspirados nessa caravana da virada. Os jogos também serão entregues em outras escolas. Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Chegou a hora de mais um CNJ nas redes. Vamos juntos conferir as novidades que marcaram a semana? Agora é lei. Quando a violência psicológica contra a mulher envolve o uso de inteligência artificial ou outros recursos tecnológicos, a pena é aumentada em 50%. A Lei 15.123 de 2025 altera o Código Penal para endurecer a punição de quem ameaça, humilha ou chantageia, especialmente quando a tecnologia agrava o sofrimento da vítima. Mais justiça, proteção e dignidade para todas as mulheres. Agora, atenção ao golpe do falso advogado. Infelizmente, tem gente se passando por profissionais do direito para aplicar golpes. A boa notícia é que a OAB lançou uma ferramenta gratuita para ajudar a combater esse crime, o Confirma ADV. É só acessar o site confirmaadv.oab.org.br e verificar em poucos minutos se a pessoa que diz ser advogado ou advogada realmente está inscrita na ordem. Desconfie sempre antes de fazer qualquer pagamento e, se for vítima, denuncie. Educação e família podem caminhar juntas sim. Foi sancionada a lei que proíbe critérios discriminatórios em processos seletivos de bolsa de estudo e pesquisa por motivos ligados à gestação,
parto, adoção ou guarda judicial. A nova lei garante que estudantes em situação de maternidade, por exemplo, não sejam prejudicadas e possam ter até o prazo de avaliação de sua produção científica estendido. Eu fico por aqui. Continue acompanhando o CNJ nas redes e no canal do WhatsApp para ficar por dentro dos seus direitos. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, em que uma juíza ou um juiz conta uma história marcante na carreira no Poder Judiciário. Vamos acompanhar. Há uma experiência muito interessante no âmbito do Comitê de Saúde do CNJ no estado de Santa Catarina, do qual eu integro, do qual eu componho, em que, na época, se discutia a lista de transparência do SUS. Então, o que aconteceu aqui no estado de Santa Catarina? Quando havia uma judicialização, nós não sabíamos, né, por exemplo, quando seria a cirurgia ou a consulta no Sistema Único de Saúde daquela pessoa que judicializou. Com a criação de por intermédio de uma lei estadual que permitiu a identificação das pessoas, né, preservado o sigilo, obviamente, mas se permitiu saber qual é a ordem de colocação daquela pessoa na fila de espera da cirurgia ou da consulta médica. Então, o Comitê de Saúde do Estado de Santa Catarina conseguiu auxiliar para contribuir para que se desse mais transparência a essas situações. Então, na época foi aprovada essa legislação com o apoio do Comitê Estadual de Saúde, foram feitas várias reuniões nas regionais de saúde para permitir que os profissionais de saúde fizessem a alimentação dessa fila de transparência, né, a fila de espera das pessoas. Então, hoje, qualquer processo judicial que envolva esse tipo de discussão, imediatamente, o judiciário, os juízes e as juízes, nós podemos, utilizando o CPF ou o Cartão Nacional de Saúde daquela pessoa que judicializou, a gente consegue saber qual é a ordem da fila e qual é a possibilidade, né, a previsibilidade de atendimento por intermédio da consulta ou da cirurgia daquele procedimento que foi postulado. Então, isso dá uma segurança muito maior, uma transparência muito maior e um modelo de governança muito mais adequado. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve conosco até agora, na rádio e na TV Justiça. Lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a programação da TV Justiça por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Baixe aí no seu celular. Até o próximo programa. Tchau.